artes liberais, então não é um diletantismo, né? Não é aquela cultura do beletrista, do cidadão que lê um monte de coisas, sabe de várias coisas e sabe citar coisas. E aquele cara que é um diletante, né? E longe disso, né? As artes liberais, elas formam seres humanos e não diletantes. Não aquele cara que estuda artes liberais, assim como alguém come um sorvete de creme, por exemplo, né? É uma coisa que muito obrigado. Que tem uma aplicação mesmo na existência própria do ser humano. Nós vamos falar sobre a gramática, e eu e o Arthur que viemos assim, principalmente no último ano, trabalhando com isso dentro do nosso grupo de estudos, com o estudo de grego e latim mas como acesso às suas respectivas literaturas, né? Então, que você pode pensar assim, bom, então estudar gramática significa estudar grego e latim, né? Também. A gente, primeira coisa quando falou em gramática, e agora o primeiro passo que todo mundo que for apresentar cada uma das artes tem que fazer, é especificar do que realmente se trata, né? E do que não se trata. A gramática, como a gente pensa hoje, é gramática normativa. E a crítica que a linguística faz, quando fala de gramática e tal, é a tal da GT, né? Gramática tradicional. Claro que tradicional para a modernidade é pejorativo, né? Tu dizer que, nossa, como ele é tradicional, né? Pode xingar as pessoas de tradicionais, né? Tem uma instituição, são muito tradicionais, e essa coisa toda, né? Mas a gente teve, ano passado, a gente tivemos algumas aulas de astrologia com Marcos Monteiro, e ele então comentava a ojeriza que ele tem pessoalmente por essa palavra tradicional, mas não pelos mesmos motivos que as pessoas que usam ela de forma pejorativa têm, né? Ele diz porque isso aí tu transforma a coisa numa igrejinha, né? Existe a astrologia tradicional, a gramática tradicional, e existe outra, né? Enfim, que é uma mais moderna, que é uma mais atualizada, né? Existe a igreja tradicional e existe essa igreja outra, mas quando não, né? Existe o catolicismo tradicional, o catolicismo atual. Não, existe o catolicismo. E existem elementos de tradição em tudo. E a pessoa tem que estar aberto ao tradicional, como também tem que estar aberto aos sinais dos tempos, aquilo que pode acontecer de novo e muitas vezes previsível ou até mesmo imprevisível. Mas quando se fala de tradição, as artes liberais são artes tradicionais, são tradicionais, mas elas estão abertas a, por exemplo, aqui a gente está usando um data show, um computador, né, e tal, é a melhor forma que a gente tem tecnológica de fazer uma exposição, né? E aí qual é o limite da tradição? Não vamos usar agora, né? É bom tudo, então não usemos mais roupas, né? Não usemos mais nada, não comamos comida cozida, né? Porque quando a pessoa, se a lógica é manter o tradicional, então vamos manter o tradicional do ser humano antes dele conseguir produzir fogo, né? Mas não, né? A tradição ela é importante, né? Atrelada aos sinais dos tempos previsíveis ou imprevisíveis. E a gramática tradicional, que é a grande criticada, assim, ela nem mesmo dessa gramática que nós falamos, né? Nós temos aqui talvez o maior ícone da gramática normativa, que é aquela que estipula normas, assim como o Código Civil, o Código Penal e qualquer legislação positiva estipula normas. A gramática também faz isso. Ele pega assim, Napoleão Mendes de Almeida, que talvez é um dos maiores gramáticos que nós temos no Brasil da língua portuguesa. Ele cumpre uma função ali de legislador, né? Aquele que pega costumes que já são consagrados ali pela coletividade e põe aquilo em forma de norma positiva. Né? Então a gramática ela
É um bom tema para talvez o congresso do ano que vem, né? A gramática normativa como um fenômeno jurídico mesmo, até porque tem bastante gente aqui do direito e a gente pode trabalhar bastante nisso, né? Então a gramática tem esse aspecto jurídico, que é o aspecto normalmente ensinado nas escolas. E as boas escolas ensinam esse aspecto. Né? Hoje, se uma escola está ensinando, está dando uma boa aula de português, o que ela está ensinando é a gramática normativa, são as regras positivas estipuladas pelo gramático. Né? Mas se a gente vai pegar as primeiras definições de gramática, né, mesmo da grega, e depois dos latinos, né, com Varrão, com Prisciano, a gente tem algo muito maior que isso, né? E é esse algo muito maior que a gente trata nas artes liberais, né? É uma arte que vai tratar desde a questão simbólica dos sons, ou seja, do que hoje a gente chama de fonética, até crítica literária. Então vai passar assim pela morfologia, pela sintaxe, semântica, mas também vai entrar na parte de composição de texto, né? Na parte de criação poética digamos assim, o ápice do estudo da gramática é a crítica literária, né? Então nós partimos no estudo da gramática realmente do mais fundamental, que é o estudo da causa material da língua, que é o som, né? E isso as gramáticas normativas nos ajudam bastante, até chegar no Otto Maria Carpo. Então tudo isso é gramática, né? Então qual é o material que se utiliza, né? É tudo que está aí no meio, né? Entre a parte de fonética do Napoleão Mendes de Almeida, na gramática metódica da língua portuguesa, ou da gramática latina, até crítica literária do Otto Maria Carpo, do Northrop Frye e de tantos outros bons críticos que nós temos durante a história toda, né? Até mesmo o próprio Aristóteles, porque o primeiro livro de crítica literária que tem é a Poética de Aristóteles, e é um livro de gramática. Quem estudou até hoje, quem estuda a poética, né, raramente em filosofia, muito pouca gente que segue um currículo acadêmico estuda a Poética de Aristóteles, né? Quem acaba estudando é o pessoal de letras, digamos assim, que é quem vai tratar dessa questão também de crítica literária, né? Então, o estudo da gramática seria assim um curso é um curso de letras, mas num bom sentido do termo, né? E tanto eu e o Arthur aqui que trabalhamos com isso e tal, somos vítimas disso, né? Um curso de letras realmente no bom sentido do termo, né? E que abrange tudo isso que nós estávamos falando, né? Mas principalmente então o que é? Ali no início eu até pincelei dizendo que a gramática era responsável pela educação do imaginário, né? Porque justamente o que se estuda em gramática é literatura. Varrão mesmo, quando vai dar uma definição de gramática, ele diz, gramática, que em latim se diz literatura, justamente, claro, o professor de grego aqui do meu lado pode confirmar, né? Isso se trata da litera mesmo, né? Grama e litera, né? Então a gente pode... É a mesma coisa, assim como a gente falava de arte e técnica. Então, e essa é a compreensão que a gente tem. Se a gente pega o termo grego, gramática, e junta ele com literatura, e vemos que é a mesma coisa, mas na nossa concepção são coisas, às vezes, muito diferentes. Não, gramática é uma coisa, aquelas regrinhas de gramática. E a outra é a literatura e tal, que daí no colégio eu até tenho 2 aulas, né, e tal, e um professor nem fala com o outro e tal, sobre o que estão ensinando, né. E no vestibular daí tem 2 provas que não tem ligação nenhuma com a outra, né. Mas é justamente isso, né. Então uma boa compreensão da gramática enquanto arte liberal é pensarmos assim, gramática e literatura são a mesma coisa quando estamos falando de arte liberal. E quando estamos falando também de outras coisas, também é bom ter em mente isso aí, porque isso aí dá uma ideia de unidade
e não nos deixa cair em especificidades puramente formais, assim, né? Sem nenhuma relação com a realidade, né? Sem ter outra causalidade que possa compor essa realidade. Então, se estuda gramática e literatura como? Lendo, né? É a primeira coisa que se faz quando se começa a estudar artes liberais, é ter acesso à literatura de imaginação, né? E aí a gente a gente educa a potência da alma, a imaginação, como também frisou o Marcos Boeira aqui, não é? Essa questão da educação do imaginário também, foi a pergunta do amigo ali. Então, se estuda literatura de imaginação. Isso aí tem um paralelo, né, do Trivium com o que o Olavo de Carvalho chamou da teoria dos 4 discursos, que é não só um processo pedagógico, né, onde a pessoa estuda primeiro literatura de imaginação, depois retórica, o discurso retórico, discurso dialético e o discurso lógico. E ali ele prova que, na verdade, a gente tem na própria cultura ocidental esse mesmo... Não é só o desenvolvimento educacional de um indivíduo só, mas é o desenvolvimento da educação do mundo ocidental, né? Nós temos a linguagem de Homero, que é um discurso poético, é a mesma linguagem do Antigo Testamento, a forma de se ver a realidade, né? A gente pode pegar um exemplo para ilustrar isso aí, como é que isso acontece, né? Que todos esses discursos, a realidade é sempre a mesma. E o discurso é uma forma simbólica de expressar essa é a realidade. Tanto de expressar como de entender mesmo. Eu começo a... Uma das formas de entender, né? Porque existem... A gente não sabe todas as formas que o ser humano tem para entender qualquer coisa, né? Ele, ao mesmo tempo, ele faz um gráfico de torta daqueles, né? E pensa num mito homérico e num silogismo, e, né, faz uma equação algébrica e tal, e no fim ele entende alguma coisa, né? Isso em muito pouco tempo, né? E como rastrear todo esse processo de intelecção é algo que se tenta fazer há muito tempo, né? Os próprios gregos com a gnoseologia, né? Essa ciência que estuda mesmo o conhecimento, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o mito, né, que é descrito em discurso poético e que nós estudamos quando estudamos gramática, né? Pegamos o trecho da Odisseia, onde Odisseu tem que passar pelo que hoje é aquele estreito ali entre a Itália e a Sicília, que é... Sim. Enfim, mas aquilo ali, né, é o estreito... Bom, o Odisseu já está super longe de Ítaca, né, já está lá na Itália. E ele foi orientado, né, tem que tomar cuidado com 2 monstros, Silas e Carípdes. Porque Silas ataca por baixo, né, ele é um monstro que abre a boca, então ele engole os navios. E Carípdes, ele tem várias cabeças e ele come os marinheiros assim por cima, né, ele vem com o contrário, tá certo. Não muda muita coisa, né? Então, Silas ataca por cima, Carípdes por baixo, né? Mas enfim, então ele tinha que tomar cuidado com esses 2 monstros, né? O que acontece é que ele só toma cuidado com um e acaba perecendo nas garras do outro, né? Aí, bom, beleza, fechei o livro, li Homero, eu consigo contar a história muito melhor que eu, agora que errei e tal, os personagens, né? E ficou por isso mesmo, estudei gramática, não é? Mas é sobre isso que Homero está falando, sobre uma ideia que ele teve na cabeça dele de contar uma historinha, simplesmente narrar os fatos de algo que não aconteceu. E aí, então, por que ele fez isso? E do que ele está falando? Ele está falando de monstros, ele está falando de um fato histórico ali que realmente aconteceu, ele tem esse objetivo, né? Ou ele está falando de uma outra realidade que pode ser expressa dessa forma, né? A questão é que a realidade é sempre a mesma e
E a forma da gente expressar isso aí é diferente. Então, Homero poderia ter escrito um livro assim, né? Na existência humana, nós temos situações onde precisamos estar prudentes, né? Isso aí, na verdade, é um capítulo sobre a prudência de Homero, quando ele trata desse... que já foi falado bastante aí pelo Bueira também, né? Por isso eu tentei pegar esse mito aí também. Então, ali é o mito da prudência, né? Ele está falando assim, olha, adianta tu focar numa coisa, né? E evitar tal coisa quando o resto do teu entorno, assim, tu deixa de ter a virtude de prestar atenção naquilo, né? Então, muitas vezes e Homero tira isso da onde? Da sua própria realidade, das pessoas que estavam ao seu redor, né? Ele via que tinha cara que trabalhava demais e deixava os amigos de lado e tal, pensava só no dinheiro e acabava com as amizades e a relação dele com a família ficando de lado, né? E tinha cara que fazia o contrário, né? Pensava muito em arte, em ficar cantando e ficar lendo poesia e não sei o que, e deixava de ganhar dinheiro. E aí acabava também se dando mal, né? E outro cara que focava muito na sua carreira, na sua vida social e coisa assim, e também deixava de aspectos de estudo e de contemplação, de desenvolvimento pessoal, né? Então, ele via que esse é um mito que fala sobre o equilíbrio mesmo do ser humano diante do Umwelt, né? Do mundo em torno a ele. Agora, o que é melhor de gravar? Essa explicação toda aqui que eu dei depois, ou o próprio mito? E a partir do mito, né, que é uma história muito mais pegajosa, que fica na tua memória, né? E outra coisa, na verdade, é a forma que se tinha, né, de se contar a história. Por mais que seja muito mais complexo, tu pega o mito, né, tu inventa um nome para o personagem, inventa as características dele, né, tu imagina mesmo essas coisas todas. Para quê? Para descrever uma realidade específica, né? E para dar assim, e a literatura grega toda, ela fala assim, o mundo é sempre assim, né? O mundo é sempre assim. Então, do que trata a literatura grega sobre nós todos, né? É sobre mim. Então, é um olhar que se tem que ter diante da literatura, que é de não ver assim, vamos ver o que eu acho, qual é a minha opinião disso, de Homero, qual é a minha opinião da tragédia grega, né? O que eu vou aprender com isso. Mas não, de ver assim, o que Homero tem para me dizer, né? O que Sófocles, o que Eurípides tem para me dizer quando eles tratam dessas coisas, né? E não simplesmente fazer como faz análise do discurso. Aí tu estuda, e se estuda também em gramática, se estuda em artes liberais isso, né? Toda a forma como é contada, né? Então se estuda a métrica poética, se estuda o que normalmente o cardápio de estudos de letras oferece, quando é um bom cardápio, né? Mas se vai muito além disso. A ideia assim, é o domínio, a gramática principalmente, o domínio da linguagem, que é um instrumento linguístico, que é um instrumento simbólico para a representação de uma realidade, né? E também o domínio da nossa capacidade mesmo de leitores, né? Como aquelas pessoas que escutam as histórias e sabem e conseguem ver o que essas histórias estão falando, não sobre elas mesmas. Não é só a fábula, né, no sentido mais baixo, como é ensinado, porque a raposa é o rei e o outro é o vassalo, então não sei o que, aí tu, né, faz uma ligaçãozinha ali, pronto, entendi, né? Não, mas existe coisa muito mais complicada por trás disso. E a educação nesse tipo de leitura, numa leitura que possa dar uma opinião sobre mim e que não serve para eu ficar dando opinião sobre ela, né? E esse tipo de crítica literária que nos leva a entender a obra de literatura, né, o discurso poético, é o fim do estudo da gramática enquanto arte liberal. E depois, claro, nós podemos contar as mesmas histórias com um discurso retórico, né? Isso aí vai acontecendo, né? Isso aí vai acontecendo com o tempo. A linguagem dos profetas do Antigo Testamento, né? Ela começa a ser
ser retórica, mas ela depende do discurso poético anterior. E ela depende de um domínio da gramática, né? Que eu aprendo como? Eu aprendo através da minha educação no discurso poético. Depois, mesmo quando chega nos apologetas, nos primeiros séculos do cristianismo, né? Também eles vão desenvolver um discurso retórico e vão começar a passar já para um discurso dialético, né? E depois, quando o Aristóteles é realmente absorvido pela Europa, né? Onde se pode daí transformar num discurso lógico, né? E os próprios gêneros literários, né? Eles vão seguindo esse desenvolvimento do discurso, né? Quando a gente tem a poesia, que poesia, o cara olha assim, não precisa nem ler, né? Ele já vê que é poesia porque ela é em versos e tal, né? Aí tu tem a lírica, tem a epopeia e tal, esses subgêneros poéticos. Mas daí depois tu tem o teatro, que é muito parecido com a poesia, ele também é em versos, né? A poesia, o teatro metrificado, né? Depois rimado, é o que acontece, né? A gente vê até o Renascimento e tal, o teatro sempre foi assim, né? Ele se pegar um trecho de Shakespeare e isolar ele, parece que ele às vezes tu tira, às vezes, sonetos, né? De dentro de Shakespeare, né? De dentro da fala de um personagem, ou de mais de um, às vezes até. Né? Nas próprias comédias, né? Nas próprias comédias também, né? Desde da Grécia, desde a Grécia e depois em Roma, onde ela se desenvolve mais, né? Então tu tem ali a lírica, a epopeia, o teatro, para depois, né, a gente vir para a prosa, e a partir da prosa, quando se consegue contar histórias ainda num discurso poético, né, sem ter aquela forma que a gente conhece hoje como... Né, quando a gente fala de discurso poético, né, a gente não está falando só de lírica e epopeia, né, a gente está falando de Dostoiévski, por exemplo, né, que é prosa, de Machado de Assis, que é prosa, mas o discurso deles é poético. Quando a gente consegue chegar na prosa, aí a gente consegue desenvolver a retórica, e a partir daí a história começa a ter, né, a história como um gênero literário, inclusive, né, começa a ter ferramentas simbólico-linguísticas para se expressar. Né? Então, quando a gente pega qual é a fronteira que existe entre tem aí o Miguel, que é um especialista em Thomas Mann, qual é a fronteira que existe entre os Buddenbrock e a história de uma família, e a história da família do Thomas Mann, né? Ali é praticamente assim, a gente muda o nome começa a chamar Os Mann em vez de Os Buddenbrock, né? E aquele livro deixa de ser um livro de literatura de imaginação para ser um livro de história, praticamente, né? Existe ali uma fronteira, ela é meio obscura, assim. Eu não estou falando do método histórico de investigação e nada disso, estou falando da forma de expressão da história, né? Que vai depender do desenvolvimento dos discursos, né? Até chegar ali. E a partir daí, né, nós podemos daí pegar e apurar esses fatos dialeticamente. E aí chegamos no discurso dialético, né? E depois de apurados, nós podemos, com a lógica, realmente acabar com todas as contradições que existem entre eles, né? Mas aí onde a gente vai cair, né? Platão não chegava na lógica, né? Platão fazia isso que a gente está fazendo. Ele estava ali num discurso poético, dialético, e aí quando chegava num certo ponto, ele agora aqui é o poético. E por isso que Aristóteles diz que a poética e a filosofia tem muito mais a ver do que a filosofia e a história. Porque a história trata do específico e a poética trata do genérico. Ela abrange muito mais o que é mais filosófico, né? Um livro sobre a biografia de Homero ou o mito, esse do qual falávamos de Silas e Caríteis, né? A gente já vê, né, que realmente o mito está tratando de algo muito mais genérico e filosófico do que a especificidade da vida de Homero. Então, a gente vê assim esse desenvolvimento dos discursos
ao longo da civilização ocidental. Pode ser que em outra, mas eu não estudei, né, e não conheço muita gente que tem estudado a fundo o hinduísmo ou a cultura chinesa, né, mas a tendência é que a coisa aconteça assim, né? Todas as civilizações elas têm a sua base numa literatura, num mito fundacional, né, que é a expressão do discurso poético, né? O homem, ele consegue desenvolver a linguagem e vice-versa através do discurso poético, né? Por que o homem desenvolve a linguagem? Para poder caçar melhor búfalos? Não. É no momento de culto, né, no momento de ócio, né, de escola, quando ele está em casa, não tem luz para ele caçar, ele se reúne ao redor de uma fogueira e vai tentar contar para o outro como ele fez para caçar um búfalo, né? E por que o búfalo fugiu dele. Só que às vezes ele não entende isso. Então ele conta assim, foi como. E dizer que é como, né, foi como se eu estivesse sendo aprisionado por uma figura invisível. E dizer que é como, é dizer que não é. Que não foi isso. Mas foi como se fosse. E esse como é a palavra fundamental para se escrever em linguagem poética, né? Entender esse como é a palavra fundamental para entender o que é o estudo da gramática. Quando os filósofos pré-socráticos, né, poderiam chegar a conclusões do tipo: o mundo no princípio era água, ou dizer que no princípio era o Deus caos, ou era o caos, e coisas assim, eles estão falando da mesma coisa. A diferença talvez seja em níveis simbólicos ali, mas eles estão falando da mesma coisa, né? Porque a gente não pode dizer que no princípio era o caos, a gente não pode dizer que no princípio a gente só diz que no princípio é o Big Bang com base da mesma forma que os pré-socráticos podiam dizer, no princípio é a água, né? Porque na verdade ele é como água, não é água, né? A diferença eles estão tratando da mesma coisa, né? Então não há esse salto, com os pré-socráticos, então nós temos o salto do mundo do mito, né? Um salto enorme assim para o mundo da razão, né? Não, a razão sempre esteve ali, e o mito ele é racional. Porque o ser humano ele tem razão desde sempre, não existe um homem sem razão e aí de repente começa a aparecer um homem com razão. O mito ele está ali, ele é racional. É uma fonte de analogias. Uma fonte de analogias, né? Uma fonte de entendimento mesmo, de intelecção. E é justamente isso, né, que então a gramática vai nos ensinar, né, a enxergar com os olhos certos toda a capacidade discursiva do ser humano, para que depois eu possa partir para as outras artes, né, depois que eu tenho um corpo linguístico, simbólico, baseado, bem fundamentado. E então a partir daí a gente pode realmente seguir os estudos, né? Depois que nós estivermos com a imaginação minimamente bem educada, né? Porque isso também não termina, né? Então eu vou primeiro assim, eu vou ler toda a literatura universal, depois eu vou começar a ler Platão. Bom, não vai dar tempo, né? Então eu tenho que fazer uma seleção, né? A gente tem esse livro do Mortimer Adler, Como Ler Livros, né? Que ele trata justamente disso, né? O que eu vou ler, né? E realmente eu tenho que ler muita literatura de ficção antes de começar a estudar outra coisa, né? Justamente para primeiro eu ter linguagem, para eu conseguir me expressar, não só para os outros, né? Mas para mim mesmo. Talvez eu nunca vá ensinar isso para ninguém, o que é uma pena, porque ensinando, né, é o dico ergo disco, né? Eu digo, logo aprendo, né? Então ensinar é a melhor forma que se tem de aprender, né, e tal. Eu visando como expressar aquilo, eu tô revendo aquilo para mim mesmo, né? Estou tentando compreender uma forma de expressão. Então essa é digamos assim, de tudo isso trata o estudo da gramática, né? Então vamos fazer um grupo de estudos aqui para estudarmos gramática. Muito bem. Então aqui, sujeito e predicado, né? Predicativo do sujeito, diferente predicativo do sujeito e objeto, né? E isso tudo também é auxiliado pelo estudo que vem em paralelo da própria metafísica e ontologia para que nós tenhamos sempre os pés fixos na realidade e não estejamos estudando a língua por si mesma, né? Mas sim como um corpo
de símbolos capazes de expressar realidades, né? E não algo individual, independente, que, pô, então que não serve para nada, né? Que diabos é isso de ficar separando a língua da realidade, né? E não tem sentido nenhum a língua estando separada dessa característica metafísica dela, né? Como capacidade de simbolizar realidades potenciais, né? Exatamente. Então, mesmo microfone. Outro microfone? Tá. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Arthur Teló. Eu vejo aí que tem alguns ex-alunos na plateia. Fiquei muito feliz que eles tenham vindo. Isso é um momento especial, então. Primeira conferência para pessoas com mais de 18 anos que eu faço. Então eu tô um pouco nervoso, né? Agora até minha namorada tem mais de 18 anos, estou ficando velho. E como o Cristian estava falando, eu acho que o interessante é começar por duas coisas sobre essa exposição. A primeira é essa não separação no mundo antigo e no mundo medieval da gramática e da poética ou da estética, né? Eu pretendo fazer um caminho inverso, começar em definições modernas para provar porque as antigas eram mais coerentes com o ser humano e o seu sentido de comunidade no mundo, né? Hoje a gente vive muito separado dos outros e também por causa das maneiras como estudamos as coisas, fragmentadas. E outra coisa que é interessante é também a singularidade do homem, né, enquanto o resto dos animais, pois nós somos os únicos que têm esse aparato linguístico de ter duas coisas fundamentais, que é o tempo futuro, o subjuntivo e aquilo que chamam em inglês if clauses, né, o se, o por acaso, né? Olha só como a gente muda a história da humanidade falando se Júlio César não fosse no Senado no dia 15 de março, os idos de março, semana que vem, ele não estaria morto, né? Então, por meio de uma partícula pequena, a gente já tem esse alcance do homem como algo maior da natureza, né? Uma coisa bem assim, e também uma outra concepção que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o homem enquanto poeta. Antigamente a concepção do homem era essa: o homem é aquele que tem o dom de ser um poetês. Poetês, em grego, vem do verbo poiel, que é o verbo fazer, criar, make, né? O homem é um fazedor de coisas. Então ele é um condutor, ele leva as coisas da não existência para a existência, mexendo com a natureza. O Aristóteles chama a categoria da natureza como aquilo sem ritmo, e o homem ele impõe ritmo, uma estrutura para isso fechado e apresenta ao mundo. Isso é uma coisa muito mágica quando a gente pensa nesse atributo quase divino, né, que a gente tem de singularidade. Porque quem seria o grande poeta do mundo? Alguma divindade, Deus. Aqui nós somos católicos, não é Deus, né? A gente nunca sabe essa questão é tensa, né? Bom. Mahatma Gandhi não é ainda, não. O Buda, não, também não. Tá. O Pelé, o Maradona, por que não, né? Temos argentinos na plateia. Bom. Mas tem isso, Deus é um poeta, né? A figura de Deus, esse papel é um poeta, ele é o criador. Ele fez as coisas da não existência para a existência. E o homem ele divide com Deus esse atributo de ter o sentido de poel. É o homem que faz, o poema é o feito. E na antiguidade tu poderia ser poeta de barcos, de pontes, tu era um criador. Basicamente isso. Hoje nós vamos falar de uma pena que aconteceu, que é duas características do Aristóteles, que é essa do homem enquanto poetas, que o Platão trabalhava, e o homem enquanto atividade praxis, que é o homem prático. E como o sentido do homem prático, que eram essas ações para subsistência, era feito pelos escravos na antiga Grécia. Era uma coisa assim que ficava aquém da concepção deles de homem. E a história da humanidade ela nos levou a um momento que agora as nossas ações de sentido de mundo elas se dão pelo trabalho prático, né? É uma amputação do sentido poético. A gente não se sente mais confortável para criar. E eu trouxe esse quadro do Dürer para explicar algumas coisas sobre o que o Christian está falando também da tradição. Hoje em dia nós temos o legado de uma tradição. Isso que é fundamental. Na antiguidade, por mais que falássemos de mitos e culturas comuns, não existia essa palavra tradição, porque eles viviam como uma questão comunitária. Digamos assim, não tinha essa ideia de que um amanhã seria diferente. O passado era móvel. O Platão ele usa como provas reais as fábulas, os mitos do Homero, como se fossem coisas que realmente aconteceram no passado recente, não 5 séculos atrás, porque é uma cultura comum que tinha uma imposição de cultura permanente.
E a gente agora, justamente a nossa missão nas artes liberais é rever um pouco desse sentido primeiro de mundo e o sentido original de mundo. A gente está falando de uma purificação da linguagem. E o origo, né, original, ele não é aquilo que é novo, é aquilo que é próximo da origem. Enquanto aquilo que é reprodutivo é aquilo que se afasta da origem. E nós vivemos numa época de coisas reprodutíveis, né? Então, olha ali a tradição. A figura da tradição é essa figura da melancolia. Porque quando a gente chegou a perceber que o homem tem uma tradição, quando a gente percebe que existe uma diferença do velho e do novo, quer dizer que o homem acumulou cultura e que a gente já está numa decadência da cultura. Exatamente isso, né? Nós vivemos... Quando eu estou acumulando tradição, é como se eu visse, chegamos até aqui, não conseguimos reproduzir até aqui. E o que eu faço com aquilo que era moeda comum no mundo? Aquilo que era teatro? Aquilo que eu via, por exemplo, na peça do Sófocles, no Shakespeare, aquilo quando eu entrava metade das obras do mundo estão na Itália, estão nas igrejas, ou seja, era uma coisa de uso comum do homem, a arte, era próxima. O que eu faço hoje com ela? Eu ponho no museu, separo do uso comum e ela está morta, né? Quando eu estou no museu eu não tenho nenhum impacto estético, eu não consigo ter aquela maravilhamento, ou a gente pode chamar até de epifania, de criar esse particular da obra de arte, né, que é uma suspensão da sucessão do tempo. A gente vive num tempo fluido e a obra de arte ela é responsável por essa pequena pausa, para eu voltar e perceber o que veio antes, o que pode vir depois, e eu saber quem eu sou nesse momento histórico, né? Não temos isso. Eu vejo o passado como uma coisa morta e eu tenho que dar significado para ele. Então, olha ali o anjo do Dürer, se chama Melancolia, ele está ali com muitas coisas, com muitos objetos da praxis humana, esse sentido prático do homem, que reproduz as coisas e não mais as cria, né? Ele só faz coisas em potência, ou seja, coisas que estão disponíveis a utilidades e não coisas transcendentes. É uma vida de matéria, né? Uma vida de escravo, uma vida de matéria. O que é o sendo da nossa existência hoje? O trabalho. Qual é o sendo da existência dos escravos? O trabalho. Né? Não sei, vamos lá. E a imagem disso que a gente tem hoje muito, né? Eu olho para trás, eu vejo que a gente não tem mais o sentido de comunidade. E eu vou falar lá, um dos culpados para isso, no meu ponto de vista das minhas pesquisas, é até a separação da poética da gramática. Antigamente, assim, até a Idade Moderna, até Kant, a gente não tinha separação da poética como um ramo de estudo autônomo do homem. A poética, as artes, os quadros e os poemas faziam parte do que era de mais íntimo do homem. Era a tradução de uma consciência comum. Então, se eu ia numa igreja, eu via aquilo e eu dava vida àquilo. Eu sentia aquilo sensivelmente. E, com a especificação das coisas, né, o que virou a estética, segundo Kant? A estética ela virou uma separação entre os homens que fazem, os homens que recebem, os homens que olham, né, o espectador. E a definição dele é muito interessante, porque ela é totalmente negativa. Ele fala que a poética é aquilo que a obra de arte é o que a gente pode julgar pelo desinteresse, e aquilo que é sem conceito que nos remete a um belo. Então ela não tem conceito, é desinteresse, dá um prazer desinteressado, isso é universal para o Kant. E isso é irônico porque a palavra estética é sensação, né? A estese é a sensação, o que me permite o sentimento de estar vivo, potente. E como é que eu vou me sentir vivo, potente, se eu enxergo as coisas com desinteresse? O Nietzsche, revoltado com isso, ele escreveu, né, que o problema da estética moderna e da poética moderna seguiu esse caminho foi ter visto as coisas do lado do espectador, daquele que só olha e não consegue produzir. Porque se ele tivesse visto o lado da criação, que é o do Platão, ou o lado da criação até como Stendhal, um cara moderno, né, ele veria, acho que uma promessa de felicidade e com uma potência de força do homem, que é o que o Aristóteles diz, né, quando ele fala que a poesia é superior à história. Porque a história é particular o que aconteceu, e a poesia ela põe o homem em toda a potência de acontecimentos do mundo, todas as generalidades, tudo que poderia ser universal, né? Eu escolho o homem e eu ponho provações desse homem para que ele possa mostrar a sua nobreza, né? A nobreza do seu caráter. Bom, então Nietzsche criticou isso e tentou subverter. E só para mostrar esse paralelo moderno, né? Para a gente poder ir à antiguidade, que é a parte legal da nossa história, essa purificação, existe um livro do Balzac que fala muito bem disso, que é a obra-prima desconhecida. É a história de um pintor que tentou durante boa parte da vida plasmar, retratar a sua concepção poética, a potência da sua criação. E ele passou 10 anos pintando uma obra que para ele seria a essência. E aquela obra tinha significado porque ele era o que ele prático, né? Ele era um poeta. A poesia hoje seria a única... Esse caráter do poeta é o único que a gente ainda consegue ter o trabalho manual e intelectual junto, né? Tu pensa e tu cria como se manufaturasse.
o produto cultural, em vez de, no mundo do trabalho, a gente só perpetua o que já foi feito. E daí esse homem que ficou 10 anos pintando uma obra, disse que seria a maior pureza da arte, que ela deveria sair de seu estúdio como uma virgem tapada, e leva 2 amigos para ver a obra. Eles olham a obra e eles enxergam mais ou menos aquela imagem do Ângelo, do Klee, eles não veem nada. E eles falam, mas o cara tá louco, ele ficou 10 anos pintando nada. E o Freinhofer, ele ouve, e daí em vez dele defender sua obra, ele muda, ele se duplica. E essa é a duplicação que eu estou falando. A cisão, ele perde o olhar artístico que dava significado àquilo, e ele ganha um olhar crítico do juízo estético e pensar que eu perdi 10 anos da minha vida aí. E essa é digamos, o que a gente vive hoje, né? Por um lado, aqueles que criam arte, mas uma arte sem conteúdo, não tem mais essa questão moral, de um conteúdo religioso, mitológico, uma questão comum, é só a potência do conteúdo que eu posso subverter qualquer coisa, seja religião, seja imoral, amoral, é a arte pela própria arte, a potência criadora do artista, e aqueles que julgam, né, que não, e se sentem desamparados porque eles não conseguem criar arte, né? O que na antiguidade tu não teria, porque o treinamento era justamente para tu poder produzir aquela arte, para depois julgar aquela arte, é uma coisa muito interessante. Então nós temos essa bipartição, né, do homem que seria um artista e o homem que seria um espectador. O Freinhofer, coitado, ele se viu como espectador e a obra dele perde sentido. Nesse ponto, já estamos agora chegando no século XVIII, XIX, para a gente voltar lá para os bons séculos 5 e 4 a.C., que muita coisa legal acontecia. É legal, né? É sempre legal. E é o seguinte, existe e eu acho que é um paradigma moderno. Uma obra do Diderot, que é pouco conhecida, chamada O Sobrinho de Roumaud. O Sobrinho de Roumaud é um rapaz que ganha vida ensinando piano, é praticamente o Clístenes, assim, um artista. É praticamente um artista, e só que ao contrário do Clístenes, ele não tem moral nenhuma, porque ele se sente dividido. Não é pai de família, nem nada. É pai de família, mas é um canalha, assim, uma coisa incrível. E ele se sente dividido, cindido, porque ele não consegue criar, ele só consegue ensinar. E ele consegue apreciar as coisas belas da arte, mas ele não consegue concebê-las, né? Isso mostra o próprio abismo que a gente entra como ser humano, né? Eu dou aula de literatura, a literatura é aquilo que eu dou muito significado para a minha vida, eu me reconheço através dela, mas eu não consigo ser um produtor de literatura. E isso é o que o Hegel fala na crítica da pura cultura, quando a pura cultura não é aquilo que te dá valor está em outras coisas e não é mais, tu está perdido de ti mesmo, digamos assim. Tá na hora, e é o exemplo que eu trouxe aqui à tela, né, do Pollock. Agora vamos seguir. Seria isso, imagina qual é o sentido disso, né? Esse é o abismo que cai a arte moderna, é a própria potência de criação. O Pollock, ele é um cara que queria se sentir livre de si mesmo e pintar por improviso, como se só fosse essa potência. E o espectador tem que julgar isso como manchas, como o juízo estético e o academicismo está nos legando, né? Para a gente poder entender. Mas a gente perde, agora pode seguir mais aquilo que havia antes, que era o quê? A experiência sensível, né? De estar misturado naquela cultura e se sentir participante dela. Esse quadro já é do Renascimento, do Botticelli, aquele que pintou a Vênus, né? Nós temos uma alegoria da calúnia, muito bem retratada. Passa mais um pouquinho. Na própria Idade Média, agora nós temos o Battistelli de Firenze, né? A Idade Média, qual é a diferença do Renascimento para a Idade Média? A Idade Média, muitas vezes, ela tem, enquanto arte, a desculpa, né, para apresentar o texto bíblico. Então, nós temos poses estereotipadas, nós temos para apresentar um escrito. Por exemplo, aí, no meio não aparece, mas tem a São João Batista com um escrito, assim, do lado de Jesus, uma coisa inconcebível, né? Porque tu tinha que apresentar a imortalidade do texto, mas com uma representação que não tinha a ver com o mundo. Daí, o que aconteceu depois, vai mais um pouquinho, nós temos o Renascimento que quer botar o homem nessa história de novo, quer misturar o homem aos acontecimentos. E aí que eu estou evocando que seria um evento sensível, né? Um evento que o Kant acabou partindo, né? Volta só um pouquinho para a gente mudar a alegoria. Olha só que interessante, ali nós temos uma mão de Cristo condenando e a outra permitindo a ascensão aos céus. Agora passa o seguinte, do Vasari, né? Nós teríamos as duas mãos, uma mão para o céu e outra mão botaria a advogada que surgiu para nós, que é a Maria, né? Já mostrando essas concepções de mundo que remetem ao infinito, que é o que a arte quer, né? Nos remeter a uma transcendência. Bom, para a gente então poder voltar, eu acho que a questão das artes liberais nesse ponto é o senso de comunidade que perdemos. É o senso de comunidade, eu reconhecer vocês como meus iguais,
eu reconhecer os outros e eu reconhecer o homem na sua nobreza, né? Não como aquele que prático, aquele que faz as coisas, aquele que reproduz as coisas, aquele que vê no trabalho apenas o eixo da sua vida, mas aquele que concebe, que cria e que participa de uma estética verdadeira, né? A estética enquanto realmente sensação. E para isso que nós temos os mitos, que nós estudamos na poética, né? O Aristóteles ele falava que os mitos, a tradução melhor para essa palavra na poética é roteiro. O roteiro é a finalidade da tragédia, da arte poética. É fazer um roteiro, apresentar essas experiências, essa imitação de ações humanas para os homens. E uma imitação que desperte a purificação de dois sentimentos, piedade e temor. Piedade porque eu vou ver um homem superior a mim, mais nobre, caindo, e temor porque aquilo pode acontecer comigo. E todos os homens que iam assistir o Édipo Rei sabiam que ele matou o pai, que dormiu com a mãe, mas mesmo assim sentiam, né? E era inédito, não que fosse, era original, porque nos remetia de novo à origem, aquele sentimento de comunhão, né? Que é um sentimento que até o Chris não gosta muito, mas o Freud diria que é oceânico, né? Tudo dilui o eu no todo. Tá certo, né? Isso aí. Então tá. Então, pra gente poder voltar ao passado, eu gostaria de falar de histórias do sacrifício. Essas histórias têm a ver com o homem, mostrar a magnitude delas e como é mais triste a história do sacrifício hoje do que era antigamente. Preparei uma exposição rápida do Édipo Rei. Todo mundo conhece o Édipo. Ele seria o salvador de Tebas 2 vezes, né? Salvador de Tebas porque ele chegou numa época que Tebas era oprimida pela Esfinge. A Esfinge, que era uma cantadora de enigmas, e ela falou que tem a cabeça de mulher, asas de águia e o corpo de leão, né? Todos sabem, viram pelo menos no Egito, né? Ela teve um alcance grande dos seus domínios. E isso é uma piada, não foi engraçado, né? Mas tudo bem. E o Édipo, em contrapartida, o Édipo decifrou o enigma dela. Ela oprimia Tebas e o Édipo perguntou ao Édipo: qual é o animal que de manhã tem 4 patas, de tarde 2 e de noite 3? E o Édipo falou que era o homem, né? Porque o homem ele tem, durante a infância ele engatinha, na juventude ele se firma sobre os 2 pés e na noite, no envelhecer, ele teria o apoio de uma bengala. Vira rei de Tebas, o rei recém foi morto, né? E anos depois há uma praga. As mulheres abortam, os gados morrem de fome, não tem pasto. É um caos e o Édipo, como herói dessa história, ele tem que salvar o povo dele. E descobre pelo oráculo de Delfos que existe um miasma. Miasma em grego é um vírus, é uma doença, digamos, algo que polui Tebas. E que esse miasma deve ser expulso. E a expulsão é o quê? O assassino de Laio deve ser banido e está entre nós. Ele, na sua autoridade de rei, diz... Ele expulsa, né, ele proclama, quem matou Laio vai ser expulso daqui, ou vai ser morto, caso não queira, né? Só que a ironia da tragédia é o quê? A ironia é aquela figura que a gente diz uma coisa e entende a outra, né? Tipo, não sei, não sou... Tipo, o Lula é muito legal. Piadas, né? Vamos lá. Tá, vamos lá. E o Édipo é a ironia da tragédia, no sentido da fragilidade humana dele. O que acontece com ele? Ele vai expulsar esse homem, vai bani-lo. De repente vem um adivinho cego, e a figura do cego é muito interessante em todos os momentos, porque ele não vê as coisas do plano dos homens, só vê os planos imortais, o Tiresias, e diz que ele é quem causa o problema de Tebas, que ele deveria banir a si mesmo. Ele não acredita, acha que é um complô do seu cunhado, o cunhado muito mais sensato que o Édipo. Daí a gente vê que o homem é nobre, mas ele erra, né? O Édipo ele não é perfeito, ele não é um deus. Ele se torna iracundo, ele se torna irracional, ele se torna muitas vezes infantil. E o cunhado dele, sereno, consegue dizer: não, mas Édipo, eu não quero poder. Para que eu vou querer o poder se eu posso ter o prestígio que tu tens e não ter a responsabilidade que tu tens? E isso daí é legal porque ele é o primeiro brasileiro da história. Creonte, guarda, leiam o Édipo Rei. E o Édipo, quando a situação estava insustentável, a mulher dele, a Jocasta, ela fala: Édipo, não acredite nos deuses. Por quê? Porque os deuses não sabem o que estão falando. Laio seria morto por um filho dele, só que a gente se livrou do filho. E daí o Édipo ele fala: mas eu tenho medo. Por quê? Porque eu tenho um oráculo, carrego comigo, que eu mataria meu pai e dormiria com a minha mãe. Então a gente já está sentindo que tem alguma coisa estranha na história, né? As coisas se voltam contra o Édipo Rei. E de repente, a Jocasta ignora. De repente ela fala onde o Laio foi morto, e o Édipo ele descobre que foi o lugar que ele matou um homem. Então talvez ele fosse de fato o assassino do Laio e tivesse que se expulsar da cidade para manter a pose honrada e tirar esse crime, né, esse miasma daquele lugar. Bom,
A solução que é chamar um pobre pastor que foi quem matou, supostamente, o filho da Jocasta, e ele foi o único sobrevivente daquela escolta do Laio. Chama um cara. Nesse meio tempo aparece um mensageiro dizendo pro Édipo que o pai dele morreu, então ele seria o rei de Corinto, que é a cidade do pai dele adotivo. O Édipo diz que não vai receber a coroa porque ele teme dormir com a mãe. E nessa hora o mensageiro ri e disse: mas Édipo, se esse é o teu medo, eu vou te livrar disso. Eles não eram teus pais. Como assim? Tu é filho de Tebas. Como assim? Tu foi entregue para mim por um pastor. Como assim? Tu já estava perdido, né? E a Jocasta vê que estava com algum problema muito grande nas suas mãos. E as provas vão se dando contra ele. Aquilo que devia ser, olha só, a ironia da existência e a fragilidade do homem. O que devia ser o alívio para uma dor, vira o peso, né, de uma dor. Vem um pastor e conta a história, né? O Édipo não só matou seu pai, como dormiu com a sua mãe, teve filhos com a sua mãe, né? A Jocasta se mata e ele se cega. E esse sacrifício do herói, né, ele cair nessa potência, cura Tebas. Ele é um cara que tem essa conduta ética, né, de se punir para curar Tebas. Esse é um mito muito interessante da nossa humanidade. Tanto é que a moral da história do que o coro canta no final é que nenhum homem, a gente admirava Édipo e um dia bastou para derrubar Édipo. Nenhum homem pode se dizer feliz até ter cruzado os umbrais da morte sem ter sofrido nenhum dano. O segundo mito de salvação não é um mito. É a minha biografia preferida, que é o Evangelho, né? Que é aquele que morreu por nós para purificar o Cordeiro de Deus dos nossos pecados. Ou seja, sempre uma coisa muito grande. Mas a crítica que eu tenho com a miséria da vida moderna seria o terceiro mito do sacrifício, que se encontra na Metamorfose do Kafka. Que Gregor Samsa, né, acordando, desperto de uma noite intranquila, se vê metamorfoseado em inseto. O Gregor era um herói positivo, assim como Édipo, era o provedor da família. Ele trabalhava para todo mundo ter uma vida de inseto, uma vida que eles não faziam nada, eram os parasitas, né? Então ele tem essa utilidade da praxis, ele é o homem da praxis e é refugiado. Quando ele perde o valor do trabalho, ele vira um inseto e fica no seu quarto. Olha a metáfora que a gente está tendo do mundo moderno. A família passa por uma metamorfose, eles começam a ter trabalho, começam a se desenvolver. A irmã que era querida, amada, gentil, ela começa a ser um déspota, rancorosa, ela começa a mostrar uma outra face de mulher madura. E o Gregor continua amando a família, mesmo não tendo valor, mesmo ele perdendo o nome dele. No início da obra eu chamo ele de Gregor, depois de ele, depois disso, ele perde a dignidade humana, vira um pronome, um coisa, uma outra coisa, né? E ele decide se matar por inanição. Amando sua família, ele morre, decide isso, e qual é o sacrifício do herói nesse caso do mito moderno? A família fica feliz de se livrar de um estorvo, pensam em casar a irmã que está jovem, está bonita, ela pode ter um casamento proveitoso, eles vão vender o apartamento que o Gregor comprou para eles para se mudar para um menor mais perto do centro, e assim todos vão aproveitar os seus empregos muito profitáveis, muito rentáveis, né? Ou seja, é uma merda. E é por isso que eu acho que nós estamos fazendo essa purificação, né? Toda essa longa jornada do presente para voltar para aquele sentimento comum de mundo, original, e falar que o que move o homem clássico, segundo Platão, é o amor, né? O amor que está no banquete. E o amor, ele não é um amor de contemplação. O amor é o desejo do que nos falta. O amor, ele é o filho do deus da porosidade, um deus de riqueza com uma deusa bastarda da miséria. Então o amor, ele é feio, ele é pobre e ele quer o que lhe falta, o que é bonito, o que é pleno. O amor é quase um gênio, né? Um deus, ele é uma entidade que nos guia no mundo dos deuses naquela concepção. E o amor, ele é parecido com o homem, né? Ele é feio, ele é baixo e quer aquilo que lhe falta, que é a grandeza, a beleza. Hoje em dia, nós movidos pelo amor, nós acabaríamos nosso sentido humano contemplando a beleza. Mas por Platão, o sentido humano ele só se faz quando o amor quer gerar na beleza, ter filhos na beleza. Os homens vulgos teriam filhos para perpetuar a imortalidade da vida humana através da própria mortalidade, né? E assim uma geração viria depois da outra e a vida humana estaria preservada. Mas os homens grandes gerariam na beleza, nas ideias. E viriam as leis que organizam a civilização, os poemas que contam das ações humanas e as obras filosofias que são as amigas da sabedoria que nos aproximariam da verdade, né? E assim que eu queria terminar fazendo a pergunta de qual tipo de amor a gente quer ter, né? Esse amor isolado, que contempla, fica feliz e vai embora, ou seja, do acúmulo de cultura, um amor que vai querer criar as coisas do zero e gerar na beleza, né, em comunhão com os outros.
alguém tem algum comentário, alguma pergunta ou qualquer coisa. Né? Então isso aí isso é o estudo da gramática, entende? É nisso que consiste, né? Então quem está assustado assim por não gostar de gramática, eu acho que deu para ter um pouco mais de ideia no que é do que se está falando, né? Que não é pegar ali só isso. É importante, né? Não dá para ir adiante sem saber o que é sujeito, predicado, objeto direto, adjunto, adnominal, restritivo. E por aí complemento nominal. Complemento nominal. Então, é importantíssimo, né? Até porque isso tem relações com as próprias categorias do ser, né? Só que, né, vai muito além disso. A gramática é um instrumento simbólico de compreensão mesmo da cultura e da própria realidade, né?